Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Apresentação, Everton Moreira. Muitos homens sonham com uma ereção prolongada, que se mantém até mesmo depois da ejaculação. Mas será que isso é realmente possível? Bom, este é o nosso tema do nosso podcast de hoje. Eu sou Everton, especialista da saúde e bem-estar do casal, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Relacionamento Fora da Caixa para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta você ouve nas principais plataformas o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Apresentação, Everton Moreira. Hoje nós vamos falar sobre ereção prolongada, né? É um tema muito interessante porque muitos homens, né, têm o objetivo de ter uma ereção por mais tempo, né, para satisfazer a sua parceira, ou até mesmo depois da ejaculação ter uma nova ereção 1, 2, 3, 4 vezes. Mas até que ponto isso é normal? E o que é normal também, né? O que é normal, o que não é normal? Então, nesse podcast nós vamos ouvir tudo sobre isso. Então, vou explicar sobre todo esse mito, né? Sobre essa questão da ereção. E se você está conosco pela primeira vez no nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E se você já faz parte da nossa audiência, que bom que você está conosco novamente. E não esqueçam de assinar o nosso podcast, seguir o nosso podcast, né, dar 5 estrelas dependendo da plataforma. Isso é muito importante porque através dessa ação, nós conseguimos, eu principalmente consigo medir se o nosso trabalho está sendo muito bem feito, né? Se a gente está conseguindo atingir as pessoas, se a gente está conseguindo de alguma forma transformar a vida de vocês. Então é muito importante que vocês façam isso pra gente, é um termômetro, né? E também mostra para as plataformas que realmente que o nosso podcast é um conteúdo bem interessante e que ele merece ser distribuído para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre ereção prolongada. Antes da gente começar a falar sobre prolongar a ereção, a gente precisa entender como funciona a ereção, certo? Então a ereção, ela é separada em 5 fases, tá? Então vamos entender. Everton, então como que funciona a ereção? A primeira fase da ereção é a excitação sexual, a estimulação física ou até mesmo emocional, né? Então a primeira fase é a excitação sexual masculina, certo? Uma vez que essa fase acontece, ela vai para a segunda fase, que é uma ereção parcial, que acontece o aumento do fluxo sanguíneo, né, ali no pênis. Eu não vou entrar em partes técnicas, vasos cavernosos, porque eu acho que não faz muito sentido agora para vocês, tá bom? Na terceira fase é quando o homem tem uma ereção completa, né? À medida com que se preencheu, né, os vasos sanguíneos, toda a extensão do pênis, ali ele tem uma ereção completa. A quarta fase, Everton, quer dizer que mesmo a ereção completa ainda tem mais fase? Sim, tem mais fase. A quarta fase é o que a gente chama de auge de ereção. É o momento que o homem tem a máxima rigidez, né? Quando atinge realmente o ápice da rigidez, né? O pênis vai se encontrar no ângulo igual ou superior a 90 graus em relação à perna, tá? Pode até mesmo ficar numa posição vertical, ou seja, 180 graus. Então, se você tem esse tipo de ereção, será que eu tenho problema? Não tem, é normal, ok? E nós temos a última fase da ereção, que é a fase do retorno do pênis, certo? Para o estado de flacidez, que a gente chama aí de um período refratário, tá? Então é o período do retorno do pênis ao estado de flacidez. Essas são as 5 fases da ereção. Isso é muito importante você entender, porque através disso você entende como você pode prolongar a ereção. Então vamos recapitular? Primeira fase, a excitação, a estimulação física. Everton, uma dúvida. É possível nós termos ereção sem estimulação física? Claro que é possível, certo? Depende da imaginação, da mente, do emocional, né? O que excita. Isso é muito importante. Isso é muito importante tanto para os homens quanto para as mulheres. Muitos homens e mulheres não sabem que realmente os excitam,
né? Então a pessoa, ela imagina o que a excita, né? E se a própria pessoa não sabe o que excita, ou que o excita, o que vai acontecer? O parceiro ou a parceira também não sabe, né? Isso acontece muito. Eu vejo muito no consultório, muitos casais chegam, porque eu tenho problema de ereção. Tá, mas o que te excita? Não sei. Aí você pergunta pra esposa, o que excita seu marido? Não sei. Falei, opa, mas aí tem alguma coisa errada, né? Porque se a pessoa não sabe, você não sabe, como você vai querer ter uma excitação? Então a primeira fase é muito importante, a excitação é fundamental. A estimulação física também, né? Então, Everton, tem como ter uma ereção sem estimulação física? Sim, tem. Everton, tem como ter uma ereção com uma estimulação física, mas sem uma estimulação mental, vamos dizer assim? Aí já é mais difícil. Por quê? Porque é a cabeça que controla o corpo. Então não adianta nada você pôr a mão, mexer e automaticamente não ter excitação, não estar excitado mentalmente. Aí realmente fica difícil ter uma ereção. Aí a segunda fase, né, quando começa uma ereção parcial, com aumento de fluxo sanguíneo. A terceira fase é ter uma ereção completa, né, o pênis está completo. E a quarta fase, onde é o auge, que é a rigidez máxima, onde, sabe, o pênis fica muito rígido, às vezes fica até pulsando, né. Aí você tem o máximo de excitação masculina. E a quinta fase é o período refratário, que é quando o homem volta o estado de flacidez do pênis, tá? E geralmente isso acontece após a ejaculação, certo? Em alguns casos até mesmo antes da ejaculação, mas normalmente depois da ejaculação isso acontece, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, como funciona a ereção. Uma vez que você entende como funciona essas 5 fases da ereção, fica fácil da gente começar a entender como a gente consegue prolongar a ereção. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é aumentar a excitação e controlar a ansiedade, tá? Então, isso é muito importante porque a primeira coisa, você precisa estar excitado, né? Estar excitado. Alguns casais que eu atendo no consultório, algumas esposas relatam, meu marido, ele tem dificuldade de ter uma ereção. Por mais que eu faça sexo oral, eu vou lá. E o que pode acontecer? Sem a excitação correta, fica difícil ter uma ereção. E a mesma coisa mulher. Everton, mulher não tem ereção. Não tem, mas ela tem a dilatação e tem a lubrificação, que são indícios que ela está pronta para uma penetração. Porque senão vai doer, vai ter um desconforto, né? E pode ocasionar até disfunções sexuais. Então isso é muito importante. Então a primeira dica é aumentar a excitação. Então você precisa entender exatamente o que te excita, né? E a gente pode usar os 5 sentidos para isso, que a gente chama, né? Nós especialistas da saúde e bem-estar do casal chamamos isso de gatilhos da sexualidade, no qual nós trabalhamos a questão dos sentidos, né? Então visão, filmes, livros, né? Contos eróticos. Então o que te excita, né? Você precisa trabalhar isso. Audição, mensagens, áudios, né? Elogios, tato, massagem, toques, carinhos, arrepios. Então você pode trabalhar os 5 sentidos para saber exatamente o que te excita. Uma dica que eu dou nesta primeira dica é você aumentar a excitação, logicamente, mas primeiro você precisa entender o que realmente te excita. E o mais importante, o que te excita hoje não te excita amanhã. Everton, como assim? Exatamente. Então, nós mudamos, nós somos seres humanos, a gente está em constante mudança. Eu acredito que se eu perguntar para você hoje, comparado com o seu primeiro relacionamento, você com certeza vai falar que teve uma evolução enorme. E a gente evolui mesmo, a gente muda. Então, todos os dias, o que te excita hoje pode não te excitar amanhã. Por isso que é importante ambos sempre buscarem novas alternativas, novas experiências, né? Então, é muito importante estar ligado nessa sintonia, né? E precisa tomar cuidado, porque precisa falar a mesma língua. Porque às vezes o marido tá naquela vibe 50 tons de cinza. E a esposa tá na vibe 9 semanas e meia de amor. Opa, é uma coisa aí que um dos dois não vai se excitar, certo? E não só isso também, mas são dicas que eu dou nesta primeira dica, porque é um assunto bem mais complexo também quando a gente fala sobre isso, né? A segunda dica, então, a primeira dica é aumentar a excitação e controlar a ansiedade. Então, o homem às vezes fica ansioso porque, será que eu vou gozar rápido? Então, controla, relaxa, respira, vai gozar, para, né? E depois continua, não tem problema nenhum, né? Então, eu tô com muita excitação.
certo? Vai fazer um sexo oral, vai fazer alguma outra coisa, muda de posição, uma posição que, né, que tem a probabilidade de excitação menor, né, de repente. Então, aqui onde dá maior controle para o homem. Então, tudo isso ajuda, né? E também você pode usar um cosmético, né, que tira excesso de sensibilidade, certo? Isso é muito importante, porque às vezes você passa um gel no pênis, ele tira o excesso de sensibilidade, que é o que realmente causa até um pouco do descontrole da ansiedade, né? E você consegue também prolongar mais a ereção, tá bom? A dica 2 é melhorar a circulação sanguínea e os níveis de testosterona. O homem, ele tem a testosterona, ele faz um papel, né, é um dos hormônios responsáveis pela ereção, então ele é fundamental, tá? Então por isso que não é à toa que todo mundo fala se alimentar bem, fazer exercícios, né? Então por quê? Porque isso ajuda na vasodilatação do pênis, né? Porque o sangue circula com mais facilidade, então ajuda na ereção. Os níveis de testosterona ajudam na excitação, né? Então, quando você está com a testosterona em baixa, né, as ereções podem ter uma menor qualidade, certo? E aumenta-se o risco de perda de ereção, tá? Everton, e agora? Né? Como eu sei que a minha testosterona está baixa? Aí tem alguns sintomas. Se você vive cansado, se você tem dificuldade de ter ereção, aí por assim por diante. Everton, tem como resolver? Tem. Você pode melhorar a sua alimentação para aumentar a produção de testosterona e também melhorar a circulação sanguínea também, né? Alimentos com vitamina D, A, E, zinco, potássio, né? São alimentos que são bem interessantes, ó, complexos, vitamina B, ômega 3, lembra? Aí a gente lembra aí do famoso Top Term na TV, né? O ômega 3 é importante para o homem, né? Ácido fólico, por exemplo. Então, mas existe, né, suplementos que nós, até especialistas da saúde e bem-estar do casal, recomendamos para os nossos clientes, onde você ajuda na produção de testosterona e também melhora a circulação, são vasodilatadores, certo? Então, se você quiser ter dicas desses produtos que eu tô falando aqui, por exemplo, né, o ideal é você buscar sempre o especialista da saúde e bem-estar do casal, porque ele vai poder indicar para você e você vai poder comprar em farmácia de manipulação, em sites especializados, sem problema nenhum. Mas, se você, de repente, não conseguir achar um especialista, entra no nosso canal no Telegram, Relacionamento Fora da Caixa, pesquisa lá. Pesquisa, já vai aparecer a gente. E entra nesse canal, porque lá eu dou dicas de sites, dicas de produtos, é legal, e eu falo onde você pode encontrar esses produtos. Vai ser bem legal pra você, tá? Então essa é a dica que eu dou. Então, dica 2, melhorar a circulação sanguínea do pênis e os níveis de testosterona. Então, melhorar a alimentação, como eu disse, alguns alimentos, mas também você pode fazer através de suplementos que são bem interessantes e facilitam nossa vida também, né? Dica 3. Praticar exercícios para fortalecer a musculatura do pênis. Everton, sério isso? Seríssimo. A mulher não tem um pompoarismo? O homem também tem, tá? Porque a mulher, o exercício, né, do pompoarismo feminino ajuda na incontinência urinária, na maior possibilidade de prazer. Não é só pelo prazer, mas tem a questão da saúde também, por causa da flacidez, uma série de situações, tá? E o homem também tem exercícios que são importantes, certo? Que é o que a gente chama de pompoarismo masculino, tá? Então, por quê? Porque ajuda a fortalecer a musculatura pélvica, né? Que obviamente vai promover ereções mais saudáveis para o homem, né? Então, como que funciona? Algumas dicas, né, de fortalecer a musculatura. Procurar, quando você tiver uma ereção, estimular a musculatura, né, para dar aquela sensação de pulsação, sabe, de segurar. Quando você vai fazer urinar, né, controla o xixi, solta. Segura, solta. Outro exercício é uma técnica de start-stop, né, onde você vai praticar masturbação e quando você for ejacular, for gozar, você pode segurar, né? Segura e controla para não gozar. Isso também ajuda a melhorar a ereção e ajuda a prolongar a ereção. Então o exercício é importante. A gente não exercita o peito, perna, braço. O pênis é a mesma coisa. A diferença
que eu vejo é que quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala de pênis, vagina, nossa, mas deve ser absurdo. Não, não é. É um músculo como qualquer outro no corpo. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser trabalhado. Então, exercícios de fortalecimento da musculatura ajuda e muito. Você, homem que está ouvindo esse podcast, você, esposa, namorada, ajude-o. Exercícios de fortalecimento da musculatura da região pélvica ajuda sim a ter uma ereção muito mais saudável. Tá? Então essas são as primeiras 3 dicas. Então vamos recapitular, né? Primeiro, dica para ter uma ereção com melhor qualidade, para começar a entender como prolongar a ereção. Primeira coisa, aumentar a excitação e controlar a ansiedade. De repente até usar um cosmético que tira o excesso de sensibilidade, né? Trabalhar gatilhos da sexualidade para que você possa ter uma excitação com mais facilidade. O que realmente o que te excita? Experimenta, testa. Vou ver um filme, vou ler um livro, eu vou ver um conto. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tive um relacionamento onde a minha parceira, ela não sabia o que excitava. Aí eu tentei filme. Aí virou um crítico de filme pornô. Olha o peito, olha a bunda daquela, olha aquilo. Nossa, é broxante. Dei um livro, 50 Tons de Cinza. Também nada mudou. E eu fui testando, falei, cara, vamos lá. Eu mandei mensagem também, não, e a gente vai testando. Isso são gatilhos, você vai ver o que realmente desperta. Aí eu mandei um conto erótico. Quando eu mandei um conto erótico, era fatal. Ela lia o conto e ela queria fazer sexo. Olha só que interessante, você homem aí, você mulher que quer aumentar a vontade, gatilhos de sexualidade resolve muito. Não tô dizendo que 100%, mas resolve bastante. Porque é questão mental, né, tanto do homem quanto da mulher. Então é importante você saber, então testa. Né? Leia, experimenta, mande mensagem, o que te excita. Porque uma vez que você sabe o que excita você, a sua parceira, fica muito mais fácil. Dica 2, melhorar a circulação e níveis de testosterona. Então é importante, de repente, até melhorar a alimentação, o exercício e também a suplementação. Lembre-se, acesse o nosso canal no Telegram, Relacionamento Fora da Caixa, que lá dou algumas dicas sobre isso. Terceira dica, de como, né, ter uma ereção mais saudável, né, para começar a falar sobre prolongação, né? Prolongar a ereção. Praticar exercício de fortalecimento da musculatura, como os exemplos que eu dei agora, tá bom? E beleza, Everton, eu sei como ter uma ereção melhor, você me deu essas 3 dicas, legal, né? Mas tem aquele momento que a gente teve a ejaculação, certo? E o pênis perde a ereção, que é o que a gente chama de período refratário, certo? Que é um tempo que o pênis tem para se recuperar e ter uma nova ereção. Então, quando a gente fala isso, muita gente fala assim, porque meu marido, nossa, ele gozou e não dá. Gente, isso é o normal. O anormal é aquela pessoa que dá 1, 2, 3... né, sem parar. Isso é anormal. O normal é uma pessoa, é um homem que vai, ejacula, certo? Eu não estou falando de orgasmo, tá? Isso é um ponto importante. Quando a gente fala de orgasmo é diferente de ejaculação. Nem sempre o homem ejacula e sente orgasmo. E nem sempre ele sente orgasmo e ejacula. Nossa, Everton, agora você quebrou minha cabeça aqui. Vou explicar melhor. O que acontece é o seguinte. Igual a mulher sente orgasmo e não necessariamente ela gozou, né? E o homem também é exatamente isso. Então, às vezes, o orgasmo, né, vamos dizer assim, é uma parte mais mental, né? Vem na cabeça aquela sensação, e a ejaculação é físico, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas para você entender, tá? Então, o homem, ele pode sentir orgasmo sem ejacular. Às vezes, qual é a sensação? Eu, como homem, vou descrever a sensação, até para você entender, mulher. Como o homem, por exemplo, ele tá tendo a penetração e de repente o pênis começa a pulsar, ele começa a sentir uma sensação, mas ele não ejacula. Então, ele teve um orgasmo, mas não ejaculou. Então, você, homem, talvez nunca tenha identificado isso. Mas isso é exatamente isso. Então, vamos voltar. O período refratário é um período que o pênis precisa descansar para ter uma nova ereção. Então, Everton, eu descansar 15 minutos, um dia, é normal? É normal. Esse é o período que normalmente dura o período refratário, que é o período de descanso, que vai de 15 minutos até o dia inteiro. O que muda esse tempo? Depende da idade, depende da excitação, depende da alimentação, da vida que ele leva, tem alguns fatores,
tá? Então, quando a pessoa é mais nova, né, um jovem, ele tende a ter um período refratário menor porque ele está muito mais excitado por conta dos hormônios, né, os neurotransmissores, né? Então, esse período refratário muda da idade e de vários outros. Se fuma, se bebe e assim por diante, e da excitação. Vai, então, de 15 minutos a um dia inteiro. Isso é o normal. Então, tem gente que faz uma ejaculação agora e ele tem que esperar um dia para ter uma nova ereção, porque ele não consegue. Tem como reduzir esse período? Tem, claro que tem. Aí são as dicas que eu vou dar para vocês aí pra gente poder trabalhar nesse período. Mas esse momento refratário, nesse período refratário, é muito importante pro pênis, porque é um músculo. É a mesma coisa você tá na academia e fazer, por exemplo, um supino sem repetições sem parar. Muita gente nem consegue. Por quê? Porque vai doer. E a mesma coisa o pênis. Então, se você... Imagina só você ter 2, 3 ereções sem parar. Vai machucar, vai doer, vai ter dor, né? E muitas vezes pode ter uma fissura em algum vaso sanguíneo e assim por diante. Então esse momento refratário é muito importante porque é um processo que o corpo passa de renovação dos hormônios, certo? Porque aí o processo libera neurotransmissores, né? Porque vão auxiliar na contração do tecido liso do pênis, né? Deixando flácido por um tempo, né? Os níveis de dopamina, né? Que dá aquela sensação de dependência, igual cocaína, né? Eu quero mais, caem após a ejaculação, né? A ereção perde e o homem tem uma sensação de exaustão. E mulheres, o homem quando chega ao orgasmo e ejacula, ele sente sono mesmo, né? Muitos homens, é padrão, não tem problema. Então, é normal isso. Então, o anormal é aquele homem que, vamos dizer, dá 1, 2, 3 seguidas. Esse é o anormal, tá? Mas o normal é isso mesmo. Tem que ter esse período refratário, né? E a gente entra também... Everton, como que eu faço para reduzir, né, esse período? A gente vai falar de alguma agora há pouco, daqui a pouquinho. Mas o mais importante agora a gente tem o seguinte: quantidade é melhor... É qualidade? É sinônimo de qualidade? O que é? A gente precisa entender que o número de relações sexuais que uma pessoa faz, né, e consegue no mesmo dia não é tão importante. Às vezes, dá 1, 2, 3, né? Não vale a pena. É melhor você fazer uma muito bem feito que ambos saem satisfeitos. É meio clichê. Infelizmente é clichê, tá? A diferença é que às vezes o casal, né, o homem e a mulher que tá tendo relação sexual, eles não têm entrosamento, não estão falando a mesma língua. O tempo de resposta sexual masculina é diferente da mulher. Então o homem se excita em 5 minutos, a mulher se excita em 15. Aí a gente vê o tempo de relação sexual do brasileiro vai de 7 a 15 minutos, ou seja, quando o homem tá acabando, a mulher tá começando. Opa! Então tem que ter bom senso. Então, peraí, eu vou começar a penetração. Então, quando a mulher estiver muito excitada, de repente, através do sexo oral, ela já chegou até um orgasmo. Então, peraí. Então, vamos alinhar, né, esse tipo de coisa. Então, isso é muito importante, né? Não é só ter uma ereção prolongada, ficar 40 minutos ali fazendo sexo que vai resolver. Não, é qualidade. É fazer com que a mulher se excite, o homem tenha uma excitação, que ambos cheguem ao orgasmo, que ambos estejam satisfeitos. Às vezes, uma rapidinha de 2 minutos, os dois estão muito mais satisfeitos do que 40 minutos. Entendeu? Não faz muito sentido. É meio clichê, mas é pura realidade, né? Everton, então como eu posso manter... Então a gente chegou num ponto importante. Como eu posso manter a ereção após a ejaculação, né? Como que eu posso manter... A primeira coisa que a gente entendeu. Vamos lá. Como funciona a ereção. E depois a gente tem um ponto que é o momento, é o período refratário, que é o momento de descanso do pênis. Então, para você manter uma ereção depois da ejaculação, você precisa diminuir o período refratário. Essa é a lógica, tá? Então, lógico, tem que respeitar o limite do nosso próprio corpo. Não adianta, porque às vezes tem... a parceira precisa entender também, não é só colocar pressão. Nossa, acabou de gozar. Calma, vamos lá. Vamos alinhar, vamos testar. Da próxima vez vamos fazer diferente. Porque críticas são pior, o homem gera mais ansiedade e ele vai ter menos controle ainda. Não resolve. É melhor conversar de boa,
tá? Então a primeira dica para você manter a ereção, né? Não tô dizendo só depois da ejaculação, mas até mesmo para manter a ereção, é controlar, né, a ejaculação. Né? Por isso que é importante você ter aquela técnica que eu disse no começo desse podcast, que é a técnica do start-stop. Quando vai ejacular, vai gozar, para, segura, certo? E volta novamente. E vai treinando isso, tá? Porque você precisa ter um controle, né, sobre a sua ejaculação, tá? Então, até mesmo porque o problema maior de se controlar isso é a ejaculação precoce. Aí a gente entra e fala, Everton, mas o que é ejaculação precoce? Então a pessoa gozou em 5 minutos, é ejaculação precoce? Bom, a ejaculação precoce a gente pode entender que é quando o homem se sente mal, né? Faz mal para ele com um período menor da ejaculação de tempo, e a parceira também não se satisfaz. Então isso a gente pode concluir que é ejaculação precoce. Foi o que eu disse, às vezes uma rapidinha de 3 minutos não significa que eu tive ejaculação precoce. Mas quando a parceira não está satisfeita, isso acaba afetando, deixando o homem mal, né? Porque dá 2, 3 minutos, 5 minutos gozou, a gente pode considerar como ejaculação precoce. Ah, Everton, quer dizer, então se eu tiver uma ejaculação em 5 minutos, mas ela já gozou 2, 3 vezes, já fez as... Bom, a gente pode, de repente, não considerar como ejaculação precoce, desde que ambos estejam satisfeitos, não é? Então o tempo é muito relativo, não existe como controlar, falar 5 minutos é isso. Não, eu acho que ambos têm que estar satisfeitos, né? Então, primeira dica então é controlar. E como você controla? A técnica do start-stop, por exemplo. Um outro sentido é um gel, né, que tira o excesso de sensibilidade para você controlar mais, né, a ejaculação, para você prolongar mais a ejaculação, certo? Então, é muito importante, porque quando você ejacula, significa que você está com muita sensibilidade no pênis, você está com muita excitação. Então, se você consegue controlar isso, ou até mesmo passar um gel que retira esse excesso de sensibilidade, você consegue prolongar mais, certo? E é lógico que você também tem que ter excitação, porque senão você pode perder a ereção. Então, você tem que estar excitado, mas nem tanto assim, o suficiente para manter uma boa ereção durante um bom tempo, tá? Dica número 2. Exercícios da região pélvica, não tem muito o que fazer, né? É treinar realmente a musculatura. E na internet tem bastante coisa legal que você pode acessar. Mas se você quiser, entra no nosso canal no Telegram, Relacionamento Fora da Caixa, e lá eu dou algumas dicas sobre isso, vai ser bem interessante para vocês, tá bom? Dica 3, né? A excitação extrema, mas com estímulos certos, né? Então, assim, a ereção envolve a estimulação sexual, né? E além de fortalecer o assoalho pélvico, é necessário a gente ampliar os gatilhos mentais, né? Os gatilhos da sexualidade, o que te excita, né? Fetiches, diálogos, né? Por quê? Porque isso prolonga a ereção. Porque o problema, às vezes a pessoa tá tendo, não é só ejacular, mas às vezes durante 10, 15 minutos de penetração ele perde a ereção. Por quê? Porque de repente não tem o estímulo certo, a pessoa não está excitada o suficiente. Às vezes o homem não tem excitação suficiente para manter uma ereção por um bom tempo, né? Então, outra dica, de repente, é deixar de se masturbar, por exemplo, 2 dias, né? 3 dias e depois ter uma nova relação sexual para você ter uma maior excitação. Porque a masturbação ela é boa, porque ajuda você a controlar e tal. Só que se você exagerar, tudo que é exagerado faz mal. Você acaba perdendo também aquele... eu não me excito. Tem gente que só se excita vendo filme, porque tá tão viciado nisso, né? Que a gente já até falou sobre isso em um podcast antigo. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, deixa de fazer sexo, de masturbação 2 a 7 dias para aumentar o desejo e aumentar a produção de testosterona. Lembrando-se que você pode ajudar o seu corpo a ter uma vasodilatação melhor e aumento da testosterona com uma suplementação, mudança de alimentação, praticar exercícios físicos, né? Então dá para ser feito isso também, tá? O mais importante é não ficar ansioso, tá? E... Everton, uma dica que eu dou. Às vezes, meu parceiro goza muito rápido. Então, uma dica, quer que ele demore mais pra gozar? Faça mais sexo. É o contrário. Então, quando a pessoa tá com... eu não me excito tão fácil, fique menos tempo, né? Fique mais tempo sem fazer sexo entre uma relação e outra até
de repente você melhorar até um suplemento, né, que pode auxiliar no aumento do libido masculino por conta da testosterona. Agora, se o homem goza muito rápido, o legal é ele aumentar a quantidade de relações sexuais, porque o corpo tende a acostumar melhor com a temperatura, a lubrificação, a mente do homem acaba se acostumando mais com a parceira, isso facilita prolongar, né, assim, demorar mais para ejacular, ok? Porque tem uma grande diferença entre prolongar a ereção e retardar a ejaculação. Porque prolongar a ereção é manter o pênis ereto por mais tempo, mesmo depois de uma ejaculação. Retardar a ejaculação significa o quê? Demorar para gozar. Ou seja, demorar para expelir o esperma, tá? Então, a terceira dica é realmente trabalhar as estimulações, as excitações. Por isso que é importante saber realmente o que te excita. Faz uma pergunta para você. O que te excita? O que te dá prazer? Tanto você, homem, você, mulher, é importante vocês saberem isso, tá? Quarta dica, né? Homem pode ter orgasmos múltiplos? Pode. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, mas podem sim, tá? Então, é lógico que existe, por exemplo, a filosofia tântrica, né? Que ajuda muito mais nessa questão. Porque lembra que eu falei no começo desse podcast que a ejaculação é diferente do orgasmo. Porque às vezes o homem sente orgasmo. E como que a gente identifica? Eu, como homem, posso dizer pra você. Quando o homem sente o pênis ali, como se ele tivesse a sensação de estivesse gozando, pulsando, latejando, né? E o pênis tem aquele movimentação, só que não ejacula. Então ele sente um orgasmo mental, certo? Mas não teve uma ejaculação, que é a parte física. Tá vendo? Então o orgasmo é mental e a ejaculação é a parte física, tá? Então dá pra ter um sem o outro. Então realmente, Everton, tem gente que chega ao orgasmo e não ejacula? Sim. Tem gente que ejacula e não chega ao orgasmo? Também. Que às vezes acontece com o homem, fica insatisfeito. Nossa, eu gozei, mas ainda tô com vontade. Por quê? Porque não teve o orgasmo. Tem isso também, tá? Então, o homem pode ter orgasmos múltiplos? Pode. Então, na mesma relação sexual, ele pode sim, né? Ter 2, 3 orgasmos, mas uma só ejaculação. Talvez muitos de vocês nunca tiveram nem ouvido falar sobre isso. Mas realmente sim é possível, tá? Então, Everton, como que eu faço, então, né, pra gente poder manter, de repente, aumentar a testosterona, né, potencializar mais as ereções, porque a ideia, lembra do período refratário, a ideia é o quê? Para você manter o pênis ereto por mais tempo, significa o quê? Durante uma relação sexual, de repente durar aí meia hora, 40 minutos, o que você precisa fazer? Continuar excitado, mas diminuir a ansiedade, o excesso de sensibilidade ali, porque fica muito mais sensível. Então técnicas, né, de start-stop, segura, solta, segura, vai segurando. Um gel para tirar essa sensibilidade ajuda bastante, né? E isso é muito legal para retardar a ejaculação. E um vasodilatador, que é o gel, né, que dilata as veias do pênis, irriga mais sangue com excitação e mantém ereto por mais tempo. Então isso é legal, tá? Agora, para você ter uma nova ereção depois de ejacular, para diminuir esse tempo de refração, né, esse período refratário, o que você deve fazer para você diminuir? Primeira dica é aumentar a excitação. Então você precisa se excitar. Não é só físico, mas principalmente mentalmente. Você precisa estar com muito tesão para ter uma nova ereção com mais rapidez. Então por isso que é importante trabalhar os gatilhos da sexualidade. Um segundo ponto é trabalhar, de repente, suplementos ou até mesmo chás, né? Por exemplo, você pode fazer um chá de maca peruana, por exemplo, certo? Que vende. Um chá de centelha asiática, né? Com ginkgo biloba, também é legal, né? Então entra no nosso canal do nosso podcast, né? Relacionamento Fora da Caixa, um canal do Telegram, que lá eu vou postar essas receitas para que vocês possam fazer. E você pode buscar um especialista da saúde e bem-estar do casal, que ele pode indicar para você um suplemento que vai auxiliar você. Por quê? Aí você aumenta a excitação, olha só que legal, você aumenta a excitação, toma uma suplementação, um chá que aumenta a circulação sanguínea do corpo, aumenta o fluxo, né, dilata as veias e aumenta a produção de testosterona. Então o homem fica com uma ereção muito mais rápido e muito mais prolongada também. Um outro chá é o ginseng indiano, que é muito legal também. Então vou postar no nosso canal esses 3 chás. E a gente vai falar um pouco sobre suplementos também durante o canal, enfim. Mas lembre-se, sempre busque um especialista da saúde e bem-estar do casal, porque ele é o melhor profissional para indicar tudo isso que eu tô falando para vocês, tá bom? Everton, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui.
uma ereção prolongada pode ser um problema? Porque às vezes eu tenho um parceiro meu aqui que ele goza 2, 3 vezes e o pênis dele fica ereto por muito tempo e tal. Se eu tomar um remédio, por exemplo, um Viagra, né, um Cialis, e ficar com o pênis ereto por muito tempo, pode ser um problema? Sim, tá? Por quê? O pênis, ele precisa de um período refratário, descansar o corpo, a musculatura, certo? Passando do tempo normal, vai doer, vai ter problema. Então, se prolongar por mais de 4 horas, 2 horas, né? Você pode ter uma lesão no tecido, que pode resultar numa disfunção erétil, ou seja, pode causar o priapismo, né? Que o priapismo é realmente essa ereção prolongada, que pode causar disfunção erétil, né? Aí você pode ter problema de ereção, né? Que aí você pode realmente não ter ereção. Então, a ereção prolongada não faz bem. Então, você precisa tomar cuidado. Então, eu acho que o normal é saudável. Então, Everton, hoje, qual que é a ideia de você pensar? Eu tenho uma ereção de 10 minutos, eu quero aumentar para 30 minutos. Legal, acho que faz todo sentido. Everton, eu tenho meu período refratário, faz a conta, né? Eu tenho meu período refratário que eu preciso pelo menos... Eu sou assim, eu ejaculei, eu preciso comer, fazer alguma coisa, depois de uma meia hora, 40 minutos, legal. Aí eu quero diminuir esse tempo refratário. Quero porque a minha parceira quer mais e tal. O que você vai fazer? Melhorar a excitação, tomar um suplemento, alimentação, essas coisas vão ajudar. Os chás que eu falei, isso ajuda bastante. Tá? Então você consegue diminuir. Legal. Não, eu quero dar 10 na noite. Provavelmente vai causar algum problema no tecido do pênis, vai doer, certo? Ixi, pode dar algum problema. Então não vale a pena. Então é legal é o normal, né? Nada ao extremo, né? Dá um descanso, tá? Everton, dei 2, 3 meio que seguidas. Então dá um descanso de umas 2, 3 horas, né? Deixa o pênis descansar, é um músculo, né? É um tecido. Descansa, depois vamos de novo, né? Então tudo que é demais faz mal. Em tudo na nossa vida, né? Amor demais faz mal, sexo demais faz mal, álcool demais faz mal, tudo faz mal. Então tudo que é em excesso faz mal. E é isso que a gente precisa evitar. Então, é possível manter uma ereção por mais tempo? Já dei várias dicas. É possível fazer com que diminua o tempo refratário para eu poder ter uma ereção logo depois da ejaculação? Também já dei dica. É possível. Desde que você mantenha dentro do normal, não há problema nenhum para você. Lógico que, se você forçar demais, você vai ter problema, isso pode causar um problema mais sério. Ninguém dá muita atenção para isso, mas você precisa tomar cuidado, né? Porque pode causar uma disfunção erétil permanente que não é legal. Então, Everton, eu quero tomar um remédio para prolongar a ereção, como Viagra, Cialis, Levitra, né? Procure um médico, sempre. Por quê? Porque esses produtos, eles têm efeitos colaterais, tá? Como priapismo, ataque cardíaco, perda auditiva, perda visual súbita, aumento de pressão intraocular, né? Arritmias ventriculares, perda de ereção autônoma, ou seja, aquela ereção, né, que você sente automático. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Eu acho que eles estão aí para resolver, ajudar, mas temos que tomar cuidado sempre, tá bom? Então foi isso, esse foi o nosso podcast, né? Falamos sobre, eu dei de 8 dicas, né, para ter uma ereção mesmo após a ejaculação, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente não usei muitos termos técnicos porque eu acredito que não vejo sentido e talvez possa até complicar o seu entendimento. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse podcast tenha ajudado você de alguma forma, entendido exatamente o que é ereção, por que se dá ou não para prolongar. E se você quer tirar mais dúvidas, quer conhecer um pouco mais de tudo isso que eu falei para você, acesse o nosso canal no Telegram, Relacionamento Fora da Caixa, pesquisa lá que você vai entrar, Relacionamento Fora da Caixa, entra lá que eu sempre posto coisas interessantes para vocês saberem, tá bom? E vou postar essas receitas dos chás lá para vocês acessarem e de repente fazer o chá. Vou falar sobre alguns suplementos, vai ser bem interessante. E lembre-se, se você tem um problema para resolver no seu relacionamento, na sua vida sexual, procure sempre um especialista da saúde e bem-estar do casal. E é legal nesse canal nosso do Telegram, que nós vamos, através dos profissionais que atuam no mercado inteiro, a gente vai, com parceria com eles, nós vamos ter algumas consultas, alguns tratamentos gratuitos, né, que vão ser disponibilizados. Então participa do canal que vale muito a pena, tá bom? Bom,
Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje, ter ajudado você de alguma forma. Não esqueça de compartilhar esse podcast, que é muito importante. Não esqueça de assinar o nosso podcast nas plataformas. Se tem a plataforma que dá para você fazer um comentário, comente, que eu quero saber a sua opinião. Classifique, dê as estrelas, assine. O que você puder fazer é muito interessante, porque é um jeito da gente saber que o nosso trabalho está sendo bem feito. E as plataformas vão ver que o conteúdo é relevante e vão distribuir isso de uma maneira mais enfática para a audiência, tá bom? Bom, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais, pessoal. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira. Você gosta de falar ou dar conselhos sobre relacionamento? Sabia que você pode trabalhar com isso? Acesse nosso site mmacademy.site e saiba mais.